vou encontrar minha sogra. Né? Isso ninguém está pensando. Mas a foto da namorada fica ali para lembrar. Né? Imagina, isso é desenvolver uma relação amorosa. Né? Porque a gente escuta, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Entretanto, quem é Deus? Ou seja, qual é a forma dele? Quais são as atividades que ele executa? Né? Qual é a foto dele? Né? Você bota a foto dele aí para você. Imagina como você vai amar uma pessoa se você não sabe nem quem ela é. Você não quer amar um velho barbudo que está querendo te punir. Não, você não quer amar essa pessoa. Você pode até ter medo dessa pessoa, mas no conceito mais teológico, você quer amar uma pessoa que seja atrativa. Isso é Krishna. Krishna é aquele que atrai a sua mente e ao mesmo tempo te dá prazer. Isso é Krishna. Isso significa Krishna. Então, a nossa mente agora ela não consegue, apesar que nós temos a capacidade de ser atraídos por Krishna, a nossa mente não consegue ser atraída por Krishna. Por quê? Porque a mente está em outros objetos, em outros objetivos. Né? A mente sempre ela nos leva para outro local. Então, por isso, se você quer, por isso, sempre tentando deter a mente, assim podemos praticar yoga. Krishna fala, Nanaya Cheta Satatan Jomanishmaretni Tasaham Sulavahaparata Nita Diptasa Yoga. Então ele está falando, se você realmente se você deseja essa conexão, se você deseja me alcançar, então isso vai ser muito fácil se você está sempre pensando em mim, se você está sempre meditando em mim, se você está se conectando com a minha energia, assim está dizendo Krishna. Então vai ser fácil você se lembrar de mim. Entretanto, como nós dissemos, ou seja, a mente é muito... Ela é superior aos sentidos, então por isso é difícil você controlar a mente, é difícil você... Né? E muitas vezes você pode até ter uma habilidade para alguma coisa, entretanto, no momento que você precisa disso, você não consegue aplicar essa habilidade. Por quê? Porque a mente está perturbada. Né? Imagina uma pessoa que está aí fazendo uma prova para tirar, né, a carteira, né, motorista. Então ele estudou e ele treinou várias vezes a baliza, mas na hora da prova, às vezes ele ficou nervoso, a mente, né, entra no carro, começa a suar, né, e já faz tudo errado, não consegue. Né? Ou seja, por quê? Porque a mente ela tem essa capacidade de distrair a sua atenção. Ou seja, a mente tem a capacidade de fazer você fracassar. Essa é a verdade. Por exemplo, uma vez na cultura do Japão existia os samurais, né? Então eles tinham uma certa ética entre eles, né? Então era uma ética assim, Kshatriya, uma ética militar, assim, de guerreiros, né? Assim, de pessoas que viviam assim para arte marcial, assim, podemos dizer assim, e especificamente para essas lutas, né? de katana e lutas com kendo parece, que é como essa espada de madeira, né, que tem. Então existia um código de ética que falava, se um samurai ele fosse desafiado, né, se chegasse uma pessoa e desafiasse o mestre, né, da academia, assim, né, do centro de treinamento ali,
ele, quem chegasse e desafiasse esse professor, esse mestre, a pessoa que desafiava, ela lutaria, independente de qualquer resultado, eles teriam que, depois da luta, o mestre, o anfitrião, né, ele era como obrigado, assim, pelo código, né, pela ética, ele era obrigado a dar comida, né, para o desafiante e dar também alojamento. Ele podia ficar, né, alguns dias ali, né, como, né, compartilhando ali técnicas, coisas assim. Podia ficar ali hospedado. Né? Então essa era como um código de ética que tinha no Japão, há muito tempo atrás. Então dizia que tinha um samurai, que ele era um samurai assim muito espertão, assim, muito malandro. Né? Então ele pensou, bom, eu quero conhecer o Japão, quero fazer turismo no Japão. Então ele pensou, vou desafiar, né, os mestres das cidades que eu quero conhecer. Né? E cada cidade tinha um mestre assim principal. E quando eu perder, não importa perder, não faz mal perder. Perder ou ganhar para ele não importava. Mas pelo menos eu vou ficar ali, né? Vou comer, assim, vou dormir e faço turismo, assim. Conheço a cidade, conheço os locais. Ele pensou isso. Então ele fazia isso, ou seja, ele ia de povoado em povoado, né? O samurai ia de povoado em povoado, ele desafiava, né, o mestre, algum mestre, e geralmente ele perdia porque ele não gostava muito de treinar. Né? Perdia, depois comia, dormia, ficava ali, né, de boa, tranquilo. Depois, aí ficava, né, vendo lá o pôr do sol, coisas assim. E conhecendo a cidade, depois ia embora para outra cidade. Assim ele começou a fazer turismo, assim, de uma maneira muito econômica, né? Assim como não pagava, né, alojamento, não pagava comida, somente desafiava o mestre, perdia sempre. Até que ele chegou numa cidade assim muito longínqua, uma cidade muito longe, assim, muito distante. Nesse dia ele demorou muito para chegar nessa cidade, então chegou assim com muita fome, com muita vontade de comer, cansadíssimo, né? E quando chegou lá na escola, lá, né? Onde estava o mestre, onde estavam os alunos ali no dojo, não sei como chama isso. Estavam eles lá treinando, quando ele chegou assim, então quando ele abriu a porta desse jeito, quando ele chegou, né? Aí todo mundo olhou assim. Imagina um forasteiro, uma pessoa que chega de fora, assim, né? Viajando, assim, todo meio sujo, assim, cansado, com fome, né? Com seu kendo, né? Com sua arma na mão, assim. Né? Então quando ele chegou ali, todo mundo, assim, o mestre olhou, os alunos, né, ficaram em pé, assim. Aí ele falou, eu vim desafiá-lo, né? Uma coisa assim. Já sabiam, era como eles já sabiam, assim, de tudo que acontecia, assim, pelas expressões. Então ele falou, eu vim desafiá-lo, né? E todo mundo, E na verdade esse era o melhor mestre, né, de todo o Japão, assim, era o cara mais, assim, esperto, né, no kendo ali, né, nessa arte de esgrima ali. Né? E nesse momento todo mundo pensou, quem é esse, né, que ousa desafiar o maior dos mestres? Né? Assim, quem é esse? Né? Quem é esse? Tão destemido, né? Chegou assim, já quer desafiá-lo. Né? Aí eles já prepararam um combate. Né? Mas nesse dia, o visitante ele estava muito ansioso para comer, com muita fome, já estava desanimado. Então ele pensou assim, bom, na realidade eu não quero nem lutar hoje por mim, esse combate acaba em 30 segundos, né? Porque quero que ele... Então ele pensou, aí pensou e ficou de olho fechado e baixou a guarda, sabe? Assim, esperando que o desafiado, um outro mestre, pudesse, né, derrotá-lo assim, facilmente, rapidamente. Entretanto, quando ele fechou os olhos e abaixou a guarda, o outro mestre começou a olhar ele assim e começou a pensar, falou, quem que é esse, né? Esse lutador tão destemido, né? Imagina, de olho fechado,
sem fazer guarda para mim, né? E ele começou a dar volta nele, assim, né? A circunambular ele. E ameaçava, né? Um golpe e ele nem se movia, nem se movia. Então o mestre começou a ficar preocupado. Ele pensava que contragolpe terá esse lutador, né? Ele não tem medo nenhum, então o mestre ameaçava ele fechado, olho fechado, guarda baixa, e o mestre pensava, mas deve ser muito habilidoso, deve ter um golpe aí, né? Incrível, porque tentava ameaçar a espada e ele nem se mexia. Então ele pensou, poxa vida, como faço? Né? Ele começou a ficar assim com medo, né? Com um pouco de... Imagina se eu dou um golpe e ele vai me dar um contragolpe, acaba com a luta já rapidamente. E isso começou a criar uma tensão muito grande. Ele era muito bom, uma pessoa muito esperta na luta, mas nesse momento ele começou a ter um pouco de medo, de dúvida, né? Medo, dúvida. Começou a imaginar que a mente dele começou a pregar para ele que viria um contragolpe muito forte, porque ele estava de olho fechado e de guarda baixa. Então ele circunambulou um pouco, começou a circunambular, e no momento ele já não aguentou mais, ele pegou de ansiedade, jogou, né, a sua espada, a sua arma no chão, assim, e falou para ele, e falou para o desafiante, eu me rendo a você, eu me rendo a você. Você é o melhor lutador que eu conheci até hoje na minha vida. Porque você, de olhos fechados, sem fazer né? Sem empunhar a espada, você me ganhou. Você ganhou a luta porque você era impassível, eu fazia o golpe e você nem fazia nenhuma menção de nada, você não se mexia. Ou seja, você não tem medo nenhum, eu quero que você seja o meu mestre, né? Quero que você me ensine a lutar, e por favor me diga agora, na frente dos meus alunos, porque você vai ser eu quero ser seu aluno e você vai ser o mestre de todos nós. Me diga qual o contragolpe que você ia me aplicar, qual o contragolpe que você ia usar quando eu fosse atacá-lo. E ele disse, não, contragolpe nenhum, eu estava morrendo de fome. Estava morrendo de fome, estava muito cansado, com muita sede, queria que a luta terminasse logo. Por isso não fiz nenhuma guarda, por isso não queria que terminasse logo. E assim contam essa história. Né? Realmente, para mostrar aí o poder da mente, né? Imagina, a mente, ela pode ser sua pior inimiga. Ou seja, se ela se conecta com os seus sentidos, ela vai ser a sua pior inimiga. Ou seja, se a mente satisfaz os seus sentidos, ela é sua pior inimiga. A mente que não se absorve em Krishna, em consciência de Krishna, ou seja, em consciência transcendental, a mente que não é treinada, a mente que não está apta para a transcendência, ela te leva à ruína. Por isso, se nós queremos a elevação transcendental, se queremos elevar a nossa consciência, temos que realmente estar dispostos ao sacrifício. O sacrifício significa que você vai trabalhar por uma causa suprema. Que você realmente escolheu isso. Que a sua vida vai ser diferente porque você realmente está disposto a se sacrificar. Está disposto a entregar a sua consciência no fogo do sacrifício. Bhaktaram Yagna Tapasam Sarva Loka Maheshwara. Ou seja, que qualquer austeridade, qualquer sacrifício que você venha fazer, isso
tem que ser para satisfazer a Krishna. Tudo tem que ser para dar prazer a Krishna. Ou seja, Deus tem que estar no centro da nossa vida. Se nós queremos realmente elevar a nossa consciência. Se nós queremos passar nesse mundo sem tocar no mundo, sem se enredar com o mundo, temos que viver num mundo consciente, um mundo completamente diferente. Então você foi feito para outro mundo, para o mundo superior. Viver a sua Rupa Roy, Krishnera Nitadasa. Você é servo de Deus, você só vai experimentar a felicidade quando estiver servindo a Deus. Enquanto estiver servindo aos sentidos, enquanto estiver servindo a outras propensões que nós temos, as propensões egoístas que temos, nós nunca alcançaremos a felicidade. Por isso a felicidade se conquista, mas é uma conquista interior. Você tem que conquistar a sua felicidade dia a dia. Porque a gente pensa, né, quando acontecer isso, aí vou ser feliz. E na verdade não é isso. Você pensa, quando eu tiver aquilo, vou ser feliz, você fica querendo, mas não é assim. A felicidade ela tem que ser conquistada. Né? Ou seja, nos seus hábitos, na sua consciência diária. Imagina? Então você tem que estar sempre pensando, né? O que você come, qual a sua relação com o meio ambiente. Você tem que estar preocupado com aquilo que você está pensando. Né? Tem que se preocupar aí com o mundo interno, com esse mundo que está dentro de você. Essa tem que ser a preocupação, a grande preocupação. Ou seja, realmente e somente através de um processo fidedigno, somente através de um processo que possa elevar a sua consciência, que possa sacrificar o seu ego. Você pratica um processo onde você começa a matar o ego, onde você começa a dizer não para as coisas que estão estabelecidas. Quando você pensa, não é assim que tem que ser. Né? Somente assim você vai conseguir um avanço real no plano da consciência. Um avanço tangível. Você sente, a minha consciência está se expandindo. Etavam Evalokishmin Pusham Dharma Para Smrityaha Bhakti Yoga Bhagavati Tanama Graharambi. Então aí Shukadeva Goswami no Srimad Bhagavatam, imagina, ele fala esse verso. Ele fala, imagina, é como o processo, na realidade, a atividade da alma tem que ser um processo que eleve a sua consciência. Bhakti Yoga Bhagavati. Ou seja, que você realmente possa entregar o seu coração a isso através do canto do Santo Nome, através do mantra, que você pode cantar esses mantras e realmente elevar a sua consciência. Então, se nós queremos vivenciar um plano superior de consciência, temos que aceitar o sacrifício, né? Aceitar o sacrifício de rejeitar as coisas que não são favoráveis para a nossa vida espiritual. Ou seja, entender que somos espírito, entender que temos que viver nesse mundo. Isso
significa estar disposto a realizar o sacrifício que vai satisfazer a nossa consciência. Guru Brahma. Hari Om.